Bom dia, galerinha do CEPI Cecília Meirelles. Hoje nós vamos estudar os íons, que são átomos que ganharam ou perderam elétrons. São átomos instáveis que possuem quantidade de elétrons diferentes de seus átomos nêutrons. Primeiramente, vamos relembrar o modelo atômico de Rutherford-Bohr. No átomo de Rutherford-Bohr, nós temos duas regiões, uma região interna, chamada de núcleo, e uma região externa, chamada de níveis ou camadas de energia. Dentro do núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Ao redor do núcleo, na camada externa, chamada de níveis ou camadas de energia, nós temos os elétrons. Os prótons são partículas positivas, os elétrons são partículas negativas e os nêutrons não possuem carga. Para mim determinar a quantidade de próton, elétron e nêutron num átomo, é só eu olhar o que? O número atômico e a massa atômica daquele átomo. Aqui eu tenho a representação de um átomo típico. No centro, X significa o símbolo do elemento químico. A letra A é a massa atômica, que é a quantidade de prótons mais nêutrons que estão no núcleo. E a letra Z significa número atômico, que vai ser igual à quantidade de prótons em um átomo nêutron. E nesse átomo neutro, a quantidade de Z vai ser igual a P e igual a E-, ou seja, a quantidade do número atômico é igual à quantidade de prótons, que será igual à quantidade de elétrons se o átomo for nêutron. Então, para o átomo do elemento carbono, que é o nosso exemplo, nós temos A igual a 14, A é sempre o número maior, a massa atômica, e o Z igual a 6, que é sempre o número menor. Para mim descobrir a quantidade de próton, é só eu saber o valor do Z, que é igual a 6. E a quantidade de elétron? 6 também. E a quantidade de nêutron? É só eu subtrair a massa atômica pela quantidade do número atômico. 14 menos 6 vai dar 8. Aí eu tenho o N, que é nêutrons. Mas agora nós vamos pensar o que aconteceria se esse átomo ganhar ou perder elétrons. Se esse átomo modificar sua quantidade de elétrons, ele vai se transformar em um íons, que são espécies eletricamente carregadas. Os íons negativos vão ser chamados de ânions, e já os íons positivos vão ser chamados de cátions. Agora veremos o que são cátions e o que são ânions. Os íons positivos vão ser chamados de cátions, já os íons negativos vão ser chamados de ânions. E como eles são formados? Vamos considerar esse modelo do lado direito. No centro tem um átomo neutro em verde. Se esse átomo neutro perder um ou mais elétrons, ele vai se transformar em um cátion. Agora, se esse átomo neutro em verde ganhar um ou mais elétrons, ele vai se transformar em ânions. Isso ocorre nas reações químicas. Então aqui nós vamos ver como eu posso calcular o A, o Z, a quantidade de prótons, elétrons de um cátion ou ânion. Aqui eu tenho o modelo de Bohr para diferentes átomos. Então vamos começar nesse primeiro átomo de Na, que é o sódio, está em roxo. Se ele perder um elétron, vai sair esse um elétron aí dessa camada ou nível de energia mais externa. Ele vai diminuir seu tamanho. Então, o cátion
Ele é formado quando tem a perda de um elétron. O tamanho do átomo diminui. Já o ânion é formado quando eu tenho ganho de um elétron. O átomo em verde refere ao flúor. Ele ganha um elétron. Então eu formei o ânion. Então os cátions vão ficar o quê? Positivo, enquanto os ânions vão ficar negativos. Aqui nós vamos ver como calcular a quantidade de A, Z, P, N, E para um íon. Aqui nós temos semelhante ao cálculo das propriedades atômicas que nós já aprendemos. O símbolo é o elemento que aparece maior no meio. O A vai ser o quê? O número maior, a massa atômica. O Z é o número atômico, vai ser sempre o número menor. Mas o que vocês devem ter em mente é que a quantidade de próton vai ser diferente da quantidade de elétrons. Essa é a principal diferença de um íon para um átomo neutro. Átomo neutro é aquele que nós não temos, que nós temos o quê? A quantidade de Z igual a P igual a E menos. Aqui do lado direito nós temos uma tabela onde tem uma observação. O Z vai ser igual a P, mas o P vai ser diferente da quantidade de elétrons. Por isso que vocês têm que ficar atento. Então faz da mesma maneira para calcular aí semelhante de um átomo neutro. Então vamos ver. Para o elemento B2+, que é um cátion, porque tem carga positiva, como eu faria para determinar o A? Eu olho o valor maior, então A igual a 27. O Z igual a 14 para o B. O E- não tem uma carga 2+ lá em cima? Se tem uma carga 2+, significa que ele perdeu duas cargas negativas. Se ele perdeu duas cargas negativas, 2 elétrons, ele vai ficar positivo. Então vai ficar com 12 elétrons. E o N é só subtrair 27 menos 14, que vai dar 14. Vamos fazer agora para o ânion C. Por que o C é um ânion? Porque ele tem carga negativa. O A é sempre o número maior, então é igual a 30. O Z é sempre o número menor, 10. O P vai ser a quantidade igual ao Z, 10. Já a quantidade de elétrons, aqui não tem uma carga 2- lá em cima, quer dizer que ele ganhou duas cargas negativas. Se ele ganhar duas cargas negativas, ele ganhou 2 elétrons. Então, se eu tinha Z igual a 10, se ele ganhou 2 elétrons, duas cargas negativas, ele vai ficar com 12 cargas negativas. Então, por isso que o número vai dar 12. E o N? O N é só eu subtrair o número maior pelo número menor. 30 menos 10 vai dar 20. Iremos calcular agora as partículas subatômicas para o íon S2-. Esse é um íon denominado de ânion, porque ele tem carga negativa, tem 2- lá em cima. Ó. Então vamos ver aí as partículas subatômicas. A massa atômica, que é representada aí pela letra A maiúscula, vai ser sempre o número maior, vai dar 32. Número atômico Z, sempre o número menor, 16. Quantidade de prótons vai ser igual a Z, então 16 também. Agora que vem a diferença, a quantidade de elétrons. Eu não tenho 2- lá em cima. Quem tem carga negativa das partículas subatômicas são os elétrons, então eu vou ter ali 2 elétrons a mais. Esse átomo de enxofre, é o S, ganhou 2 elétrons. Então, tinha 16, vai ficar quanto? 18.
E o N, que é a quantidade de nêutrons? A quantidade de nêutrons é só eu subtrair o número maior, a massa atômica, pelo número atômico. 32 menos 16 vai dar 16. Então, para fechar, vocês têm que ter em mente que a quantidade de prótons vai ser diferente da quantidade de elétrons em um íon. E o que são íons? São espécies eletricamente carregadas. Os que possuem carga positiva são chamados de cátions e os que possuem cargas negativas são chamados de ânions. Então, a quantidade de elétron é diferente. Muito obrigado e façam todas as atividades.